Vida em Condomínio, com Kênio Pereira. Ei, Kênio, bom dia pra você. Ficou aí ouvindo o nosso hashtag Lamentos de um torcedor atleticano aqui, Kênio? Desculpa, viu, Kênio, mas estava precisando falar. Desabafo do nosso diretor, torcedor aqui do Galo. Kênio, bom dia, tudo bem por aí? Oi, Kênio, peraí que você tá mutado. Esse microfone tá desligado, Kênio. Olha aí, dá uma conferida pra gente aí. Vem no canto, vê se tá. A gente tá falando de Galo, mas o Kênio ali com uma belíssima gravata azul, Não, né? o Kênio tá um azul royal. Ok? Opa, voltou, Kênio. Bom dia, Murilo. Bom dia, Fernanda, Luciana, Augusto da Band News. Bom dia. Logo após o Murilo, que eu aprendo muito em relação à política, essa análise muito bem feita, e agora a análise do Atlético, né? Mais passional, né, Kênio? Essa foi mais inflamada. Kênio, que é o nosso diretor da Caixa Imobiliária da Rede Net Imóveis, também representante em Minas da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário e também nosso colunista aqui na Band News FM Belo Horizonte. Kênio mandou pra gente hoje uma série de temas polêmicos, né? Vamos começar, Kênio, falando sobre ata redigida depois das assembleias de condomínio. Ela pode ser anulada, Kênio? Que história que é essa? É o que acontece na prática, que vemos no dia a dia, os condomínios com o costume de fazer assembleia, fazer um rascunho da ata e redigi-la depois. O STJ anulou uma ata recentemente em razão de que uma ata feita posteriormente possibilita alterações. É muito comum vermos, né, as pessoas no dia a dia na Assembleia debaterem e, às vezes, o que não interessa ao síndico ou o que não interessa ao presidente ser subtraído da ata, ou a ata conter coisas que não foram debatidas, ou até mesmo alterar alguma colocação que foi feita por um dos condôminos, por não agradar quem está conduzindo a Assembleia. Tal ato consiste em um crime. O que acontece na prática, com o STJ, ao analisar uma ação que visou anular a ata, ele determinou a sonulidade, tendo visto que o pessoal colheu assinaturas posteriormente e, logicamente, que isso gera o quê? Um conceito de relatório. A ata tem que ser feita na hora, de maneira a colher, né, as manifestações dos presentes de forma verídica, sem qualquer distorção. Não é permitido o presidente, ou síndico, ou secretário se recusar a colocar qualquer manifestação dos presentes de maneira a criar um documento falso, um documento que visa posteriormente até induzir um juiz a erro quando for debater alguma questão jurídica no condomínio. Então, a ata é feita na hora, no momento em que todos estão presentes. E a sua redação posterior possibilita a falsidade, que foi, no caso, anulado pelo Poder Judiciário. Ok, então o ideal, só para fechar esse tema, o ideal é redigir e a pessoa assinar ali na hora, né? Não deixar para depois também não, para não ter chance de alterar. Redigiu, você concordou, assina, né? Correto. Murilo, tem um fato interessante, tem síndicos ou secretários ou presidentes que pegam a lista de presença e falam que aquilo foi assinatura da ata. Isso realmente consiste em uma fraude, né? Uma coisa é a lista de presença, a pessoa entrou no recinto, tem obrigação de assinar. Outra coisa bem diferente é a ata ser redigida e as pessoas têm o direito de assinar. Então, não existe aquela posição que só o presidente, o secretário, o síndico assinam, não. Todos os presentes podem assinar a ata e conferi-la. Então, ignorar isso consiste em má fé. Agora, Kênio, a omissão ou a negativa de inserir na ata, né, da Assembleia o posicionamento de algum condômino, o síndico ou o presidente, eles podem alterar isso? Eles podem se negar? Eles podem omitir? Há alguma sanção no que diz respeito a essa questão? Luciana, é uma coisa muito importante, né? Porque, na prática, quando o síndico ou o secretário, né, eles alteram a ata, eles se recusam a colocar alguma manifestação para gerar um direito ou tirar um direito de alguém, isso consiste em crime de falsidade ideológica, artigo 299. Os dois artigos, 298 e 299, podem ser aplicados no caso. E é um fato interessante. O brasileiro, né, gente, ele pratica crime como se fosse uma coisa normal. É comum na Assembleia as pessoas falam assim, isso aqui não vou colocar na ata. Isso é crime. Então, eu oriento as pessoas a gravar a Assembleia por vídeo,
pode ser gravado sem pedir permissão para ninguém. É direito você gravar a Assembleia. Tá? Não tem que pedir permissão, autorização. O que eu não posso fazer é pegar um vídeo da Assembleia e colocar na internet. Mas gravar a Assembleia para provar um crime é direito de qualquer pessoa, independente de pedir autorização. E a pena, no caso, ela pode ser uma reclusão de 1 a 3 anos do documento particular e de 1 a 5 anos de reclusão no documento público. Então, se você registra a ata, ela se torna um documento público e esse infrator que, de maneira esperta ou maliciosa, vem a criar uma postura de só inserir o que interessa a ele pode ser processado criminalmente. Então, eu oriento os ouvintes da Rádio Band News que façam esse direito de manifestação, fazer constar na ata que você bem entende para garantir que você tenha seu direito respeitado em juízo, de maneira que não aceite essa arbitrariedade na Assembleia, porque isso consiste, repito, em um crime baseado nos artigos 298 e 299 do Código Penal. Ô, Kênio, ser síndico não tá fácil, né, Kênio? Agora, muita gente também não quer participar de assembleia. Eu falo isso aqui, pessoa própria falando. É muito complicado a assembleia, né? E por que o pessoal cada vez tá mais desestimulado de participar desse tipo de reunião, de definir coisas coletivas? A assembleia é para definir bens, obras, enfim, questões coletivas. Por que tanto desestímulo? O que acontece, Fernando, é que no dia a dia vemos pessoas, ficando desanimadas de participar da Assembleia porque tem condomínios que a Assembleia parece uma guerra. É uma arena. Olha, Murilo, colocar a torcida, parece coisa de partido político. Botar umas caixinhas JBL lá na Assembleia do prédio. Com certeza. E tem um fato interessante, é porque a pessoa, às vezes, ela vai lá trocar ideia e quando ela desagrada alguém, um grupo ataca, cria uma situação constrangedora, uma certa deselegância. Por isso que eu acho interessante filmar a Assembleia, porque quando a pessoa coloca lá o celular filmando, ele inibe algumas condutas inconfessáveis que a pessoa tem vergonha de praticar. Então, o que acontece? A falta de respeito, aquela postura de ditador, de quem está à frente do condomínio, de quem quer colocar o limite de 1 minuto para cada um falar. Isso são questões absurdas. Então, isso acaba que muitas pessoas educadas, pessoas que têm boa vontade do condomínio, passam a não ir mais na Assembleia para evitar constrangimento. Então, isso tem que ser combatido. Nesse caso, é fundamental que haja respeito, educação, que todos possam manifestar de maneira tranquila, que façam constar na ata a sua posição para evitar depois mal-entendido futuro. E vemos situações de condomínio em que o síndico, às vezes, cria uma ação indevida, ele faz um gasto que não é correto, e simplesmente aquela pessoa que protesta, ele subtrai aquela manifestação para não ter prova no futuro de que houve má-fé, uma condução irregular no condomínio. Então, muitas pessoas deixam de ir à Assembleia pela falta de educação e a falta de coordenação jurídica daquilo. É interessante que os condomínios, quando criam uma situação de conflito, que tenham uma assessoria jurídica, um advogado acompanhando a Assembleia, até para repreender aquela conduta irregular, para que haja maior comparecimento da Assembleia. Uma Assembleia feita de maneira ordeira, de maneira tranquila, estimula o comparecimento, e o inverso ao contrário. Então, se por acaso a Assembleia é tumultuada, pessoas mais educadas, mais tranquilas, deixam de comparecer. Isso reduz até a aprovação das obras e alguns pontos importantes que exigem um quórum maior. Então, é fundamental que haja uma orientação jurídica e um respeito na Assembleia para que ocorra o maior comparecimento dos condôminos. O Kênio, tem um ouvinte aqui, mandou uma mensagem, olha só. Bom dia, amigos da Band, lá vai eu de novo. O Kênio, o problema de Assembleia é o seguinte, que todo mundo quer ter razão, aí acabou, aí não tem jeito, entendeu? Ninguém quer entrar num consenso, você perder um pouco e ganhar um pouco, mas todo mundo quer ter razão, e aí por isso que dá aquela briga toda. Polarização, também nas reuniões políticas, polarização política nas reuniões de condomínio, Kênio? Acontece tranquilamente. Então, detalhe, gente, tem lei para isso, essa palavra consenso é muito perigosa. Tem a questão da democracia. A maioria vence. Então, o primeiro ponto, tem que ter uma convenção bem elaborada
que evite problemas ou dúvidas sobre os quóruns. O meu ponto é esse. Há muitas convenções com quóruns completamente confusos. Então, é importante que o condomínio ele promova uma redação profissional da convenção que não deixe margem em relação aos quóruns. O que é o quórum? Número de pessoas necessárias para aprovar determinada deliberação. Segundo, prestigiar o quórum da maioria dos presentes. Então, se o prédio tem 50 pessoas, compareceram 15, e 8 votaram, está aprovado. Então, não existe a questão, a palavra consciência perigosa, a maioria, porque há divergência. Se você tem 3 filhos, cada filho, mesmo pai, mesma mãe, mesmo ambiente, tem posições diferentes, os filhos, imagina um condomínio que tem 50 famílias com conceitos culturais, com criações totalmente diferentes. Então, logicamente que a divergência, a diversidade faz parte de uma reunião condominial. Agora, o que acontece é que tem que existir uma convenção bem elaborada, com técnica jurídica, e se houver dúvida, né, pode ser feita uma revisão da convenção e prestigiar sempre o quórum dos presentes e a maioria votando. E quando há quórum qualificado, que é acima de metade mais um, criar uma situação de estímulo ao comparecimento da Assembleia para que ocorra a votação. Então, a maioria delibera e isso tem que ser respeitado. Muito bem. Kenny, a gente vai ficar por aqui, mas claro, você volta amanhã, né, em formato de coluna aqui na nossa programação e ao vivo na próxima terça-feira, mais que combinado? Combinado. Pode contar sempre comigo aí, até semana que vem, na terça-feira, 9h50. É isso aí. E lembrando que Vida em Condomínio com Kênio Pereira, você pode mandar para cá a sua pergunta, tá? A gente repassa para o Kênio, ele monta ali também as colunas e entra ao vivo esclarecendo também as dúvidas. Um beijo para você, excelente semana, Kênio. Um abraço, o Instagram está aí no dia a dia, né? @Kênio Pereira Advogados. É isso aí, maravilha. Outro abraço apertado para você.